Onde há vida, deve haver morte. Essa é uma das premissas fundamentais da humanidade. Uma concepção empírica baseada no fato de que o nosso ciclo de existência tem um início, um meio e um fim. Diversas culturas celebram a morte não como a ceifadora implacável e intimidadora, mas sim como uma misericordiosa entidade que está lá para nos receber no fim da nossa vida e dos nossos sofrimentos. E você vê isso com uma certa frequência, sobretudo em culturas não brancas e que vêm de fora do ocidente político que a gente conhece. Porém, isso não quer dizer que culturas europeias e caucasianas não se renderam a uma espécie de culto excessivo da morte. Na Inglaterra vitoriana, um dos períodos mais curiosos da história recente, havia um certo fascínio com a morte que se entranhou na sociedade a partir de pequenas tradições sociais ligadas a, pasmem, a monarquia. A rainha Vitória, essa antequerida aqui, ascendeu ao trono do Reino Unido em 1837 e se casou com seu primo, o príncipe Alberto, 3 anos depois da sua coroação. No entanto, ele tinha uma doença e acabou falecendo em 1861, aos 42 anos de idade. E a Vitória, por sua vez, viveu o luto pelo marido até o seu falecimento em 1901. Ou seja, ela passou 40 anos vivendo como uma viúva na monarquia. Isto é, evitando novos relacionamentos, mandando içarem bandeiras pretas em vários prédios importantes do Reino Unido, e como se não bastasse, ainda existem algumas lendas e especulações de que ela mandava prepararem o jantar ou arrumar o quarto do Alberto, mesmo anos depois de sua morte. Como a família real britânica é o que eu gosto de categorizar como as Kardashians do Reino Unido, essa morbidez acabou se infiltrando na população inglesa como um todo, influenciados por uma monarca que vivia seu luto à flor da pele todos os dias de sua vida. E o que isso exatamente tem a ver com o tema do vídeo? Pois bem, eu posso dizer que é uma questão de vida ou morte. Meu nome é Gustavo Fiô e esse é o Fita Maldita, o canal em que dissecamos o terror em suas várias formas. E hoje acompanhamos o meu autor favorito, o Clive Barker, em seu rito fúnebre pelas páginas manchadas de um tomo maldito, marcado pelas histórias dos mortos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sexto e último volume dos Livros de Sangue. Recapitulando para quem perdeu todos os vídeos até aqui, Os Livros de Sangue foram uma antologia escrita e publicada pelo Clive Barker em meados da década de 80. Foi através desses livros que o autor conseguiu reconhecimento mundial e tornou-se o futuro do horror, pelo menos de acordo com uma citação atribuída ao Stephen King. Esses livros são divididos em 6 volumes, cada um com várias histórias de terror que mergulham fundo no imaginário sombrio e distorcido do Clive Barker. Aqui acompanhamos pessoas comuns que se veem em situações que parecem ter sido extraídas diretamente de pesadelos. Alguns dos contos presentes nesses livros também acabaram ganhando uma fama adicional graças às suas adaptações para o cinema. É o caso, por exemplo, de Candyman, lá do quinto volume, que ganhou toda uma franquia cinematográfica, e também O Trem de Carnes da Meia-Noite, lá do primeiro volume, que já ganhou uma adaptação em 2009 chamada O Último Trem, aquele filme lá com Bradley Cooper. Desde 2020, a Dark Side Books, em parceria com a Macabra, começou a lançar os 6 volumes da antologia aqui no Brasil, com uma nova roupagem gráfica e conservando algumas ilustrações originais do Clive Barker. E agora, finalzinho de 2023, a gente finalmente está testemunhando o lançamento desse sexto e último volume. Como vocês podem ver, eles já mandaram para mim, eu já li, e continuando a tradição dos vídeos anteriores, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre cada uma das histórias e como elas se entrelaçam a todos esses temas que o Clive Barker gosta de abordar em suas obras. Inclusive, valeu Darkseid! Esse volume é composto por 4 contos que se chamam A Vida da Morte, Como Grileiros Sangram, Crepúsculo nas Torres e também A Última Ilusão. Além disso, existe também uma história bem curtinha que serve como um encerramento para toda a antologia e que se chama Livro de Sangue Pós-Escrito na Jerusalem Street,
Inclusive, esse continho é uma continuação direta daquele primeiro conto que abre o primeiro volume e que se chama O Livro de Sangue. E tentando provar meu ponto, assim como nos vídeos anteriores, eu também acho que existe um tema em comum entrelaçando todas as histórias que estão presentes nesse sexto volume. E nesse caso, a gente finalmente consegue sentir o doce abraço da morte em histórias que falam muito não apenas sobre o fim da vida literal, como também a morte de sociedades, de civilizações e até mesmo de sentimentos. Então vamos começar. Como eu disse, o conto que abre esse volume se chama A Vida da Morte, uma das histórias mais impressionantes e audaciosas de toda a carreira do Barker. Aqui a gente começa acompanhando uma mulher chamada Elaine, que acabou de passar por uma cirurgia muito delicada de extração de útero depois de descobrir um câncer. A Elaine está passando por uma fase bem difícil na vida dela. Ela se separou do marido, namorado, ou enfim, o companheiro dela que não conseguia aceitar o fato dela ter tumores no próprio útero, afinal, nem homem fictício presta, não é mesmo? E além disso, ela está cada vez mais sem apetite, cansada e com sentimentos mórbidos. Isso muda no dia que ela visita uma igreja que está sendo demolida e acaba encontrando um homem misterioso que usa roupas muito excêntricas e que tem um papo meio esquisito. E ali, conversando juntos, eles acabam falando sobre como aquela igreja tem uma cripta no subsolo que preserva vários corpos desde o período medieval. Guarda essa informação, inclusive, porque ela vai ser importante. Eventualmente, a Helene percebe que está ficando cada vez mais atraída por esse homem, e isso faz com que ela faça ainda mais idas a essa igreja que está ali sendo demolida. E em uma dessas idas, ela acaba conseguindo entrar dentro da cripta, e lá ela acha uma cena terrível. Essa cripta é cheia de corpos que foram relativamente bem preservados, mas que só foram despejados ali, sendo em direito à lápide ou até mesmo caixão próprio. E depois que ela sai daquele lugar, ela acaba se vendo no meio de uma conspiração, já que vários de seus amigos e colegas começam a adoecer e morrer de formas misteriosas. Isso é só um contexto preliminar do que acontece nessa história. Em essência, o Clive Barker faz um romance gótico bem na tradição dos clássicos do gênero, colocando essa mulher mórbida e doentia para se apaixonar pela própria morte, enquanto um conceito abstrato. E no melhor estilo da pata do macaco, a Elaine começa a buscar aquilo e essa decisão vai levar ela a lugares muito terríveis, por mais que ela acredite que aquilo é o que vai satisfazê-la. Então a gente vai vendo cada vez mais ela tentando desafiar esses limites entre a vida e a morte, tentando se colocar em perigo só para se sentir mais viva. Só que esse conto tem alguns detalhes bem interessantes, principalmente no desfecho. Aliás, spoilers a partir daqui. No fim do conto, a Elaine reencontra o estranho misterioso que ela conheceu lá no começo e se deixa ser seduzida por ele, apenas para descobrir que ele é um serial killer comum, que estrangula mulheres por aí. Então, nessa busca pela morte com M maiúsculo, ela acaba se deparando com um assassino qualquer, como ela mesma reflete no fim do conto. Só que lembra do que eu disse sobre a tal cripta conter corpos que estavam ali desde o período medieval? Pois bem, o que foi que aconteceu ali na Idade Média que causou um extermínio generalizado da população? Então, o Barker usa e abusa da ambiguidade para borrar as nossas certezas sobre esse conto. A gente sabe que todos os amigos que tinham entrado em contato com a Elaine depois que ela entrou na cripta acabaram adoecendo e morrendo, e depois a polícia começa a investigá-la para tentar determinar qual que é a ligação dela com tudo isso. Só que ao mesmo tempo, ao ser capturada e morta pelo assassino, ela se vê num momento de pura paz e felicidade, sabendo que a sua morte ajudou a espalhar a morte, aquela com M maiúsculo, a qual ela se referia. Ou seja, o que o Clive está tentando fazer aqui é justamente debater um pouco sobre esse nosso fascínio com a morte, tanto em sua forma literal
quanto nas suas representações alegóricas, e como isso é também uma das forças motrizes por trás do horror, essa nossa fascinação, essa nossa identificação com o mórbido. Na minha humilde opinião, é um conto excelente e que compartilha vários traços com o excelente O Testamento de Jacqueline Ness, um conto que está presente lá no segundo volume da coletânea e que também é um dos meus favoritos. E assim como aquele, aqui a gente também tem toda essa representação do romance gótico a partir de uma protagonista feminina. Outra coisa que eu gosto bastante é como o conto traz uma certa reflexão sobre o papel da mulher no século XX e como o fato da Helene não poder engravidar soa quase como uma morte social para ela aos olhos de alguns colegas e amigos e até mesmo do seu companheiro. Isso fica ainda mais interessante quando a gente nota que, ao buscar a morte, a Elaine reata seus laços com sua feminilidade e seu próprio sexo, dessa vez como dona de si e sem ceder a essas pressões sociais externas. Para quem tiver interesse, esse conto já foi adaptado em uma graphic novel em 1993, com um texto adaptado pelo Fred Burke e arte do Stuart Stanyard. O segundo conto presente nesse último volume se chama Como Grileiros Sangram. E como já dá para perceber, aqui a gente vai ter um pouco daquele gore crocante e saboroso que tempera as melhores e mais chocantes histórias do Clive Barker. Na trama, acompanhamos um grupo de mercenários europeus que estão ali na floresta amazônica fazendo missões de grilagem em territórios indígenas. Eles fizeram alguns acordos com o governo local e estão ali desalojando e até mesmo matando pessoas nativas para tomar suas terras. Eis que um dia, ao invadirem uma comunidade, eles acabam matando uma criança sem querer. E logo são amaldiçoados pelo ancião local. A partir daí, esses homens começam a ficar doentes, suas peles ficam muito finas e sensíveis e são dilaceradas em contato com qualquer coisa, desde o tecido das roupas que eles vestem até grãos de areia. Eu tenho alguns sentimentos contraditórios em relação a esse conto. Eu gosto de toda a mensagem que o Barker quer passar aqui, tratando os grileiros como vilões, como eles afinal são na vida reais, mas o meu problema é com a representação de pessoas indígenas. Veja bem, eu sei que isso aqui é um livro de horror e por conta disso o Barker vai aproveitar para extrapolar certas situações e conceitos para poder extrair alguns momentos aterrorizantes. A gente já vê isso acontecendo desde o primeiro volume e eu acho que a parte mais gore desse conto é um ponto alto do volume em si, não só da história. Mas eu não deixo de sentir uma certa exotização de povos nativos aqui, já que ele aposta nessa maldição como uma resposta a toda a violência que é imposta. E isso acaba passando uma imagem meio foda de mistificação desses povos, algo que é bem problemático no contexto da representação de comunidades não brancas. Eu sei que isso não é intencional, pelo menos toda essa parte problemática, mas ainda assim é algo muito incômodo. Especialmente se a gente para ouvir o que indígenas têm a dizer sobre essa exotização e como isso carrega uma ampla variedade de estereótipos extremamente negativos. E veja bem, eu volto a dizer, eu gosto de como Clive Barker não tem problema em ser cruel com os vilões dessa história, os grileiros. Apesar dele sempre tratar muito de violência e de gore e de sangue, ele quase nunca é filho da puta com seus personagens como ele é com os protagonistas desse conto. E eu só tenho a aplaudir por isso. Mas toda a questão da representação continua sendo um pouco incômoda. Ainda assim, eu acho que existe um material bem interessante para a gente observar como, mesmo no norte global, a gente tinha vários autores e artistas que se opunham a essas ideias colonizadoras e puramente racistas. Existe inclusive uma fala no conto que exemplifica muito bem isso que eu quero dizer. Só para contextualizar, a gente tem dois personagens conversando sobre todo o efeito que essa exploração territorial causa nos indígenas. E em dado momento, um deles diz que o povo nativo acaba perdendo a vontade de viver aos poucos. E aí, logo em seguida, a gente tem esse parágrafo aqui. Locke engoliu o resto de sua bebida, saudando em silêncio a sabedoria fatal dessas pessoas. Elas sabiam quando morrer, o que era mais do que se poderia dizer sobre algumas pessoas que ele tinha conhecido.
O pensamento do desejo de morte deles o absolveu de qualquer vestígio de culpa remanescente. O que era a arma em sua mão, senão um instrumento de evolução? Eu não acho que as escolhas específicas de palavra aqui sejam aleatórias ou só para fazer uma frase bonita. Na verdade, eu acho que esse conceito até ganha mais força quando a gente lembra que todos os contos desse volume são entrelaçados com o tema da morte, de alguma forma. Aqui a gente tem um personagem branco que se vê quase como um deus, uma entidade superior e que se considera acima das leis humanas e está disposto a tirar vidas inocentes, usando como justificativa que a arma é apenas um instrumento evolutivo. Agora, uma coisa que eu acho importante ressaltar é como essa imagética da maldição soa quase como um protótipo para coisas que o Barker faria posteriormente na sua carreira. Como, por exemplo, essa mutilação de peles e o esfolamento desses personagens. Não é à toa que lembra um pouquinho o Hellraiser e a estética por trás dos Cenobitas. Para os interessados, essa história ganhou uma adaptação em quadrinhos na quinta edição da série Tapping the Vein, com roteiro adaptado do Steve Niles e do Fred Burke e arte do Hector Gomes. O terceiro conto se chama Crepúsculo nas Torres e eu acho que vai ser um pratão bem cheio para quem gosta de narrativas de espionagem à la James Bond. Só que também tem um toquezinho de sobrenatural, obviamente. Na trama, a gente acompanha um espião britânico chamado Ballard, que está fazendo acordos com um agente russo da KGB chamado Mironenko, que quer deserdar e está ali contando com a ajuda dos britânicos para não ser perseguido e, enfim, morto pelos soviéticos. Eventualmente, esses dois homens se encontram e essa trama de espionagem vai lentamente desembocando em uma história de lobisomem, conforme uma fera monstruosa aparece atacando bem nas proximidades de onde estão esses agentes secretos. E tá, já dando spoiler, tanto o Ballard quanto o Mironenko são lobisomens, e não só isso, eles também fazem parte de esquadrões especiais criados pelas agências soviéticas e britânicas justamente para serem armas perfeitas em meio à Guerra Fria. Se você tem um mínimo de conhecimento sobre a obra do Barker, você já deve saber que ele ama fazer esse tipo de mescla entre temas e gêneros que, a princípio, não parecem ter muita coisa em comum, enquanto ele lentamente vai mostrando todos os paralelos entre esses estilos de narrativa, por assim dizer. Aqui não é diferente. Ele casa muito bem essa temática de espionagem com a ideia de que há infiltrados em meio à humanidade. Infiltrados licântropos que comungam em uma espécie de sociedade secreta e representam uma ameaça para a sociedade. É um comentário bem interessante sobre o macartismo nos Estados Unidos e como isso foi se infiltrando em outras partes do mundo. Esse medo vermelho que já é bem familiar para a gente até hoje, né? O nosso querido fantasma do comunismo. E não só isso, mas os lobisomens desse conto acabam servindo também como alegoria para os excluídos e rejeitados. Pessoas temidas pela sociedade e que a qualquer momento podem descobrir seu verdadeiro valor e romper com as tradições que os prendem. Esse é um ponto que o conto discute de uma forma linda, até poética. O Mironenko, esse agente russo, em dado momento fala sobre como tanto ele quanto o Ballard são escravos da própria fé. Eles estão sempre sendo suprimidos pelos seus respectivos governos, políticas e ideologias, o que só fica mais denso quando a gente começa a pensar exatamente o que esses lobisomens estão representando ali naquela história. Não sei, pode ser só a loucura da minha cabeça, mas para mim soa como uma alegoria perfeita para como minorias e qualquer tipo de esquisito social é usado como arma política de troca e negociação partidária. E como a gente é rejeitado e reprimido no exato momento em que a gente se torna um problema para quem está nos controlando. E a morte acaba se mostrando presente aqui não como uma figura literal, mas sim como uma grande alegoria.
No fim, a gente descobre que existe uma comunidade gigantesca de lobisomens e eles estão se preparando para tomar o poder do mundo à força. Ou seja, é um fim apocalíptico que prenuncia a morte da civilização como a gente conhece, a morte de governos e países, dessa sociedade e das forças que nos prendem num eterno cabo de guerra entre britânicos e soviéticos, capitalistas e comunistas, enfim, direita e esquerda. Eu sei que para muita gente isso pode soar como um papo de isentão, e eu concordo que, em dado ponto, é mesmo um papo de isentão, mas se a gente para pensar que isso foi escrito no contexto da Guerra Fria, onde existiam milhares de pessoas morrendo de medo da gente estar passando por um conflito nuclear e, enfim, fim do mundo e todas as coisas possíveis, será que era realmente tão ruim assim sonhar com uma possível terceira via? Ainda mais, hipoteticamente, é claro, se você faz parte de uma minoria. Uma minoria rejeitada que é olhada com desprezo por um lado e ódio pelo outro. Será que seria assim tão ruim pensar em um mundo novo? Um mundo onde essa nossa visão binária não resume tudo? Bem, eu mesmo não sei dizer a resposta, mas eu deixo aí para vocês o questionamento. Esse conto chegou a ser adaptado em uma graphic novel da Eclipse Comics, junto da novelização de Rawhead Rex, que foi publicada lá pela década de 90. O quarto conto do livro é A Última Ilusão, e eu arrisco a dizer que, junto com Candyman, talvez seja o conto mais famoso de todos os livros de sangue, porque afinal já ganhou uma adaptação cinematográfica que foi dirigida pelo próprio Clive Barker. Na trama, a gente conhece o Harry Damour, um detetive particular que já se meteu em alguns casos sobrenaturais e agora é contratado para cuidar do corpo de um ilusionista, o Swan, até que ele possa ser cremado. Antes de morrer, esse Swan teria feito um pacto com forças infernais para conseguir magia de verdade, mas isso também colocou um alvo gigantesco na cabeça dele. E o último desejo dele é justamente ser cremado antes que seus inimigos consigam ter acesso ao seu corpo. Esse conto é bem curioso. Eu, particularmente, não sou muito fã dele. Eu, inclusive, prefiro a versão para o cinema, que muda muita coisa da história. Mas, por um lado, eu aprecio bastante o que o Barker tenta fazer aqui. Em essência, é uma narrativa policial clássica, com toda aquela roupagem de filme noir e com direito a uma mulher que começa como femme e termina como fatale. E no meio disso tudo, assim como nas histórias anteriores, o Barker despeja tudo que a gente gosta dele, desde o desejo carnal ardente até as pitadas do sobrenatural. Aliás, se o nome Harry Damour soa familiar para vocês, é porque ele meio que se tornou o personagem central desse Barker verso. O Clive Barker gostou tanto dele que depois fez mais um conto focado nele e ainda colocou ele como protagonista de Evangelho de Sangue, que é aquela continuação de Hellraiser que também já foi publicada aqui pela Darkseid. Eu acho, inclusive, um conto interessantíssimo para fechar a antologia, se a gente considera que esse é o último conto antes daquele pós-escrito. Essa última ilusão que dá título ao conto, inclusive, pode se referir a como o Swan passou anos tentando enganar a própria morte e, mesmo depois de morto, continuou preparando truques e artimanhas para tentar fugir do seu próprio destino. Eu ainda quero falar do filme que se originou a partir desse conto, que se chama O Mestre das Ilusões e foi lançado em 1995, com direção e roteiro do próprio Barker. Só que como a história é muito diferente do que a gente tem aqui e são muitos novos detalhes e coisas dos bastidores que eu quero trazer, eu vou deixar para falar desse filme em um outro momento. Something is watching. Something is listening. Something is coming. Por fim, a gente finaliza a antologia com um livro de sangue, pós-escrito, na Jerusalem Street, que, como eu tinha dito anteriormente, é mais uma espécie de epílogo para aquele primeiro conto lá de toda a coletânea que se chama O Livro de Sangue. Caso você não se lembre, aquele primeiro conto é focado em um homem chamado Simon McNeill, que começa a dizer por aí que é capaz de se comunicar com os mortos só para conseguir fama e dinheiro, até o momento em que os mortos respondem de fato e marcam toda a pele dele com suas histórias, seus próprios contos.
Essas histórias são todas essas que a gente tem acompanhado até agora, e esse último conto serve mais para fechar o livro, tanto de um jeito literal quanto metafórico. Aqui a gente vê um outro homem chamado Wybird que foi contratado por uma figura misteriosa para encontrar o McNeil e arrancar toda a pele dele. Chegando lá, ele encontra o garoto num estado de torpor, completamente absorto por todas essas histórias dos mortos. Os dois conversam por pouquíssimo tempo e o McNeil, ou melhor, o livro de sangue, não reluta em ter toda a sua pele arrancada. E ele, inclusive, se refere a si próprio desse jeito, como o livro, indicando que qualquer resquício de humanidade que existia nele já sumiu. Depois que o serviço é feito, o Wybird guarda toda a pele do McNeil em uma maleta e vai até um hotel para descansar, antes de se encontrar com seu contratante misterioso. Só que depois que ele cai no sono, a pele começa a jorrar sangue, de modo que ele logo é afogado dentro daquele quarto de hotel mesmo. É um conto bem curtinho, então eu tenho poucas considerações a fazer. Aqui, o Barker usa da sua própria imagética sanguinária para falar sobre como o processo de escrita exaure e cansa, e como no final desse processo o artista está tão tomado pela própria arte que ele nem se reconhece mais. E isso faz todo sentido dentro da lógica dos próprios livros de sangue. Depois de ter lançado a coletânea, o Barker meio que ficou marcado no mercado literário como aquele viado doente que escreve umas paradas muito sinistras. Algo que só foi ganhar força com o lançamento de Hellraiser, que não só ele escreveu o livro, como também dirigiu a adaptação para o cinema. Tanto é que durante muito tempo o Barker quis começar a escrever livros infantis, mas as editoras tinham um baita receio de deixar um autor conhecido pelo terror chegar perto desse subgênero. E sendo um cara que escrevia horrores sobre viado, sapatão, travesti, BDSM, nem se fala. Tem muita gente por aí até hoje que quer muito ver um sétimo volume dos livros de sangue, ou então uma segunda coletânea que seja tão grande quanto a original. E o próprio Barker já deixou muito claro que ele não tem muito interesse em fazer isso. E sinceramente, eu respeito essa decisão. Eu valorizo essa arte pelo que ela é, mas eu acho que ótimo que ele pôde crescer e expandir seus próprios horizontes dentro da literatura. Em um volume que já é tão marcado pela morte, Na Jerusalem Street subverte tudo o que a gente sabe sobre essa entidade e nos mostra seu lado mais reconfortante e tenro. É a morte que vem para afagar, para dar conforto no fim. E para lembrar a gente que, por mais doloroso que seja, um fim é necessário. Enfim, esse conto já foi adaptado duas vezes. A primeira em 2009 no filme Livro de Sangue e depois em 2020 no terrível Livros de Sangue, estrelada pela nossa lendária Titanic de carreiras, Brit Robertson. It must be forever carved into our collective memory. But all stories end here. E é assim que a gente se despede dos Livros de Sangue, essa coletânea de visões do inferno que, ao mesmo tempo, explora com tanta delicadeza e complexidade as relações humanas e os nossos medos e anseios nessa vida compartilhada em sociedade. Eu gosto de como isso acaba justificando até um pouco o título da antologia, pelo menos em um sentido metafórico. Se a gente pensa no sangue como líquido vital, um elemento que está por dentro, circulando por todo o nosso corpo e escondendo nossos maiores segredos e mistérios, faz sentido que essas histórias, essas crônicas, sejam cravadas em sangue. E ao longo de tudo isso, a gente viu todo tipo de temática sendo abordada, lapidando as bases nas quais o trabalho do Clive Barker se sustentaria pelas próximas décadas, seja no campo do horror ou até mesmo em outros gêneros, como a fantasia e o romance. É exatamente isso que torna essas histórias tão especiais para mim. Com o passar do tempo, eu percebi que o meu tipo favorito de história de terror é aquela que se entranha nas profundezas do cotidiano, que está ali dividindo o espaço com todos os nossos sonhos e fantasias diários. Eu realmente aprecio o trabalho do Barker porque eu acho que, apesar dele sempre trazer esses conceitos absurdos e macabros, esses monstros terríveis ou essas maldições implacáveis,
você ainda está vendo histórias comuns de gente comum que de repente caiu em uma cilada. Aliás, é justamente por fazer esse retrato tão amplo de pessoas normais que ele abraça a pluralidade de vozes e opiniões e não faz juízo de moral em seus personagens. Tirando casos em que isso realmente é necessário para provar um ponto político, como é o caso de Como Grileiros Sangram, desse volume. Foi um prazer acompanhar a publicação dessas histórias desde o começo. Quem acompanha o canal há tempo sabe, mas tem vídeo aqui desde o primeiro volume lançado, e é meio triste finalizar a antologia, mas a gente fica aqui na expectativa de que novas portas sejam abertas para o Clive Barker no futuro, seja na Darkseid ou em outras editoras, caso possível. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês quiserem dar uma forcinha aqui pro canal, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui e também compartilhar com todo mundo que você conhece que gosta de terror, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade amaldiçoada do Fita Maldita. Até breve! Foi um grande alívio contar a história. Não porque ele queria ser lembrado, mas porque contar o livrava da história. Não lhe pertencia mais aquela vida, aquela morte. Ele tinha outras coisas para fazer, assim como todos eles. Estradas para viajar, esplendores para beber. Ele sentiu a paisagem se alargar, sentiu o ar clarear. O que o jovem tinha dito era verdade. Os mortos têm estradas. Apenas os vivos estão perdidos.